Olá pessoal, vamos dar início aqui então à instalação do sistema operacional no nosso Hackintosh. Eu já estou aqui com o pendrive espetado na minha máquina, vou ligar a máquina. E a primeira coisa que a gente deve fazer é configurar a BIOS dessa máquina, no caso o setup dela. Vou entrar aqui no setup, né? Essa placa minha da ASUS, ela tem esse tipo novo de BIOS, UEFI. Ela é uma BIOS visualmente diferente, ela tem alguns recursos gráficos, você pode usar o mouse, aqui o mouse funciona. Mas o que interessa pra gente aqui vai ser, no caso, a configuração do nosso HD. Então vou vir aqui em SATA Configuration. Esse tipo de configuração varia de placa-mãe para placa-mãe. Vocês têm que achar algo relacionado a isso. Então vou vir em SATA. E aqui é o modo de seleção do SATA. Os modos disponíveis para minha placa é IDE, AHCI e RAID. Para funcionar o Mountain Lion, vocês devem obrigatoriamente escolher essa opção, AHCI. Aqui ele vai listar os HDs, no caso eu tenho um SSD da Samsung e um HD da Seagate. Para esse vídeo de teste eu vou instalar em uma partição que eu tenho no HD da Seagate. Mas no meu dia a dia eu uso o SSD, que é bem mais rápido. Um outro detalhe importante, vamos vir aqui em System Agent Configuration. Aqui Graphics Configuration. Aqui tem eGPU Memory, que é o tamanho, o tanto de memória que eu vou deixar para minha placa gráfica, que no caso eu uso a placa gráfica do processador, que é a HD 3000. Eu já percebi que se você deixar de cara 512, o sistema não vai subir. Então o que vocês devem fazer para garantir isso? Escolhe 64 MB e que ele vai conseguir dar o boot normalmente. Senão vocês não vão conseguir fazer a instalação. Certo? No meu caso aqui já está configurado, eu vou deixar assim mesmo, 512, porque eu já configurei a placa gráfica, mas vocês deixem 64 se for a primeira instalação. Outra configuração que nós temos que fazer aqui é na questão do boot. A gente tem que configurar o sistema para dar boot pelo pendrive. No caso aqui eu estou com um Kingston. Eu escolho ele para ser a minha primeira opção de boot. No caso aqui, depois vocês podem escolher. Isso vai ser só para a gente instalar. Depois a gente volta o HD como sendo a partição de boot. O disco de boot, na verdade, né? Então eu escolhi aqui o pendrive. E agora eu vou sair. Eu vou sair aqui. Sair sem salvar. O meu já estava configurado, não precisa. Então, quando vocês forem sair, salvem antes de sair. Não escolha essa opção, sair sem salvar. Salvei a configuração, agora a minha máquina está reiniciando. Ele vai reiniciar e ele vai me mostrar aqui as opções que eu tenho para dar o boot. No caso, nós vamos escolher essa primeira opção aqui, ó, MyHack OS 10 Install Disk. Certo? Aqui tem as outras partições que eu tenho, Mountain Lion, Windows, reservado ao sistema e a partição que eu uso para o sistema operacional. Uma coisa importante, vocês verem aqui na última linha, tem uma opção para eu entrar com comandos antes do boot ou comandos durante o boot, para ele executar esses comandos. Como eu disse anteriormente, eu vou usar a placa gráfica do meu processador, que é a HD 3000. Essa placa gráfica ela não tem suporte nativo do sistema operacional. Então, no momento da instalação, a gente tem que desabilitar ela. Ela não vai dar suporte, no caso aqui a 1080, ela vai pegar uma resolução mais baixa. Mas depois que a gente estiver com o sistema instalado, nós vamos habilitar ela novamente para ela pegar toda a aceleração gráfica dela.
No caso aqui eu vou entrar com um comando que é Graphics Enabler igual a null. Pessoal, prestem atenção que tem que ser dessa forma, com o G maiúsculo, o E maiúsculo e o N maiúsculo. Se não for assim, pode ser que ele não entenda. Então digitamos o comando e vamos dar Enter aqui. Ele vai carregar, mostrar a tela de início da instalação para a gente. Então ele traz a tela de boas-vindas. Vamos aqui escolher o português do Brasil. Avançar. Traz a tela aqui de instalação. E o primeiro passo que vamos fazer aqui é configurar o nosso disco ou partição que a gente for instalar. Então vamos vir aqui, utilitários, utilitário de disco. Ele vai mostrar aqui pra gente todos os discos que nós temos na máquina. No caso aqui eu tenho o meu SSD, eu tenho uma partição para o Windows, uma partição para o OS X e aqui tem o meu HD. No caso desse HD meu, ele está em 3 partições, duas partições que eu coloco arquivos e uma partição que eu vou usar para instalar o sistema. Aí vocês configuram conforme vocês tiverem isso. Se vocês forem instalar tudo em um HD só ou fazerem várias partições, o importante dessa partição é que ela esteja formatada. Vamos vir aqui, ó, apagar, que é o formato. Isso aqui é importante. Mac OS expandido, registro cronologicamente. Tem outras opções aqui, mas o correto a se usar é essa primeira opção. Aqui a gente dá um nome para essa partição. Então, feito isso, vamos aqui em apagar. Ele confirma com a gente se a gente quer apagar realmente essa partição. E aqui ele começa a fazer a formatação do disco. Pronto, já terminou. Ele vai dar lá, essa partição minha é de 100 GB, então tá, capacidade 100, disponível 100. Feito isso, é só fechar aqui o utilitário de disco. Vamos vir aqui em continuar. Aceita aqui o contrato. E a gente vai escolher o disco para instalar ele. Vocês reparem que os discos que não estão no formato do Mac OS X, ele não deixa você instalar o sistema operacional. Reparem que tem uma exclamação nele. Então as duas partições que eu tenho aqui que ele deixa instalar no caso essa ML que eu já estou usando e essa aqui que eu acabei de formatar. Aí ele dá a setinha verde dizendo que a gente pode instalar aqui. Vamos clicar aqui em instalar. E ele vai dar o início ao processo de instalação. Essa instalação ele dá aqui cerca de 19 minutos. E costuma levar isso mesmo, 19, às vezes demora até uma meia hora. Então eu vou pausar o vídeo aqui e ao fim eu retomo a gravação para vocês. Chegando aqui quase na fase final da instalação, 2 minutos. Irão surgir algumas telas do MyHack perguntando se a gente quer usar algumas configurações específicas. No caso aqui ele vai alterar a pasta extra que tem na instalação. Eu sempre uso essa opção genérica mesmo. A gente confirma.
Aqui ele vai perguntar se a gente quer remover uma cache. Ele fala que é recomendado remover. Vamos confirmar também. Outra cache, remoção. Aqui uma cache sobre placas da Nvidia. Essas mensagens que ele dá solicitando para remover, eu sempre confirmo. Nunca tive problema com elas. Já tanto na minha máquina pessoal, eu tenho um Media Center também que usa o OS 10 e funciona perfeitamente. Então aqui ele terminou a instalação, dá a mensagem que a instalação foi bem sucedida. Ele começa uma contagem para reiniciar a máquina. Ele vai reiniciar. A gente vai deixar o pendrive e vai dar o boot no pendrive ainda. Escolher aqui a opção. Então, diferente do que a gente fez na primeira vez que a gente escolheu aqui o MyHack OS 10 Install, agora a gente vai escolher a partição onde foi instalada, ou o disco onde foi instalado, né? No meu caso aqui eu instalei nessa partição OS 10. E novamente eu vou digitar aquele comando para desabilitar a placa gráfica. Então aqui, Graphics Enabler igual a no. Opa. Graphics Enabler igual a no. E vou dar Enter. Isso, pessoal, de digitar esse comando é em específico para minha placa gráfica. Ou qualquer pessoa que for usar essa mesma placa HD 3000 vai ter que fazer esse processo. Isso só até a gente instalar, no caso, o Multibist, que vai habilitar a aceleração gráfica nativa no sistema operacional. Então, ele está carregando pela primeira vez. Aí dá aqui a mensagem de bem-vindo e vamos começar a configurar a primeira vez. Aqui, Brasil. O teclado eu vou escolher o brasileiro. Aqui ele pergunta como a gente conecta com a internet. No meu caso eu uso rede local, né? Só que ele não reconheceu ainda a minha placa de rede. Então eu vou marcar essa opção, não uso o meu computador. Só para ele não tentar instalar nenhuma placa de rede. A gente vai fazer isso posteriormente. Continuar. Se a gente quer transferir alguma informação, a gente não quer, agora não. Aqui vamos continuar no contrato. Aceitar aqui. Ele vai pedir um nome pra gente. Vou colocar meu nome aqui. O nome da conta, eu vou usar o mesmo nome, que ele pede uma imagem qualquer, vamos deixar essa e colocar uma senha aleatória. Tem a opção se vai exigir ou não senha ao iniciar a sessão, eu vou desmarcar essa opção, não costumo usar. Dica de senha, não vou colocar nenhuma. Como eu não coloquei dica de senha, opa, aqui eu digitei a senha errada. Vamos digitar de novo. Como eu não coloquei nenhuma dica de senha, ele dá um alerta, mas vou deixar em branco mesmo. Ele vai aqui criando a conta. Aqui ele pede fuso horário. Aqui. Brasília. Continuar. E a última tela da configuração.
Pronto, pessoal, o sistema tá já instalado no nosso Hackintosh. Só que se vocês repararem, a resolução tá bem ruim, porque não tá habilitada a parte gráfica, né? Para ver a versão dele sobre o Mac. Ó, OS 10 versão 10.8. O que eu vou fazer agora vai ser, eu vou atualizar da 10.8 para 10.8.3. Então eu tinha colocado aqui já no meu pendrive a atualização. Aqui eu tenho a atualização do 10.8.3. Eu vou copiar ela aqui para dentro da minha máquina. O status da cópia aqui. Esse combo 10.8.3 ele pode ser baixado direto no site da própria Apple. Depois eu vou colocar o link para vocês, mas não tem segredo não. Se digitar no Google 10.8.3 combo é o primeiro link que vai aparecer. Aqui tem, o tamanho dele é 800 MB. Depois de atualizar para o 10.8.3, aí seria o toque final, que seria instalar o Multibit. O que ele vai fazer, o Multibit? Ele vai instalar para a gente, ele vai habilitar, no caso, para ficar mais fácil de entender, seria como se a gente fosse instalar os drivers no Windows. Que ele vai dar aceleração gráfica, seria o driver de vídeo, né? O áudio e a placa de rede. Se separarem aqui do lado, nos dispositivos, ele está listando todas as partições. Inclusive as partições que eu uso do Windows 8. E a minha partição que eu uso do Mountain Lion no meu SSD. É isso aqui, depois eu vou mostrar para vocês como está ocultando essas partições, caso vocês tenham, para não ficar exibindo isso aqui à toa e confundindo a gente. Então, aqui acabei a cópia, né? Para executar é só dar 2 cliques, ele vai montar a imagem. Montou a imagem, vamos abrir o pacote. Ele vai vir aqui ao assistente, continuar. Tem aqui uma descrição do que vai ser atualizado. Continuar. Ele fala quanto que vai gastar de espaço, 1.59. E a gente confirma aqui no instalar. Ele vai pedir a senha que a gente criou agora há pouco. E vamos vir aqui em instalar software. Ele dá um aviso que ao término da instalação vai ser preciso reiniciar o computador. E vamos para mais um processo de instalação. Esse processo aí vai gastar uns de 5 a 10 minutos. Eu vou dar uma parada no vídeo e retorno ao término. Aqui falta um pouco menos de 1 minuto para terminar a atualização para o 10.8.3. Aí terminou de atualizar pra gente. E como ele tinha dito, precisa reiniciar. Lembrando, pessoal, que ainda vamos manter aqui o pendrive espetado na máquina, para a gente poder dar o boot no sistema igual a gente tem feito nos passos anteriores. Então vamos reiniciar. Eu acho que eu não deixei claro, quando ele dá o boot, ele começa uma contagem aqui, ó,
Vocês apertem a seta para baixo para ele poder aparecer esse menu de opções aqui, senão ele vai tentar dar o boot direto. Acho que foi uma falha minha, eu não falei isso no início do vídeo. Então vamos escolher aqui o OS X e novamente digitar o comando. Lembrando que esse comando só vai ser preciso nessa fase de instalação, depois não vai precisar mais. Eu gosto de frisar esse comando para desabilitar a parte gráfica, porque quando eu estava começando a utilizar um Hackintosh, eu apanhei muito nessa parte e era simplesmente digitar esse comando. Se por um acaso você for usar um processador agora de terceira geração da Intel, o Ivy Bridge, ele já tem a placa gráfica HD 4000, então não precisa desse comando Graphics Enabler, igual a No. Isso já é uma vantagem. Então se você se você for comprar o hardware ainda, eu recomendo que vocês peguem já um processador de terceira geração da Intel. Que ele apresenta uma tela de configurar o teclado. Aí ele pede para a gente apertar a tecla ao lado da tecla Shift. Ele vai reconhecer aqui ISO. Ok, isso a gente vai configurar depois também, o teclado para ele pegar o padrão brasileiro ABNT2. Porque por padrão ele pega mesmo a gente tendo configurado lá português, ele vai pegar o padrão americano. Então aqui, como vocês podem ver, é atualizado para 10.8.3. Core 5, 16 de RAM e o disco que a gente instalou. O próximo passo então é instalar o Multibist, que ele vai instalar os chamados drivers para a gente poder ter acesso a vídeo, som. Vocês notarem aqui em cima, eu não tenho som nessa máquina e não tenho rede também. O pacote do Multibist vocês vão encontrar no site do Tony Mac x86. No caso eu já baixei o pacote. Então, assim como eu tinha feito com a atualização, eu já joguei aqui no meu pendrive a instalação do Multibist. Vou copiar aqui para minha mesa. Vou extrair ele aqui. Executar, é isso que tem o ícone aqui da maçãzinha. E vai dar os avisos de praxe. Continuar. Aqui o contrato dele. A gente vai. Aqui, pessoal, o Multibist é uma ferramenta que não tem como, a menos que você tenha a mesma placa-mãe que eu tenho, você copiar as configurações que eu vou fazer aqui agora. No site do Tony Mac tem uma parte que você consegue baixar esses arquivos chamados DSDT, que dependendo da sua placa-mãe, ele já vai fazer uma pré-configuração nela para o sistema operacional rodar redondo sem nenhum tipo de problema. Eu posso falar disso mais para frente, se você ainda não tiver um conhecimento desse de DSDT. Mas a priori eu vou fazer aqui a instalação para deixar funcionando o meu Hackintosh. Então eu vou marcar aqui a opção EasyBeast. Se vocês derem uma lida aqui, ele vai instalar várias caches diferentes, vai fazer algumas otimizações. A minha placa-mãe, como eu disse, é Asus, ela não é muito indicada para Hackintosh. Então eu estou usando essa opção EasyBeast porque para minha placa-mãe não existe um arquivo DSDT. Se eu tivesse um arquivo DSDT, eu jogaria ele na área de trabalho e marcaria aqui no caso a opção User DSDT ou DSDT Free. Como eu não tenho, eu vou deixar marcado aqui a EasyBeast.
Aqui em Drivers, eu vou vir aqui para habilitar o áudio. Aqui no meu caso eu estou sem DSDT, without DSDT. A minha placa de áudio aqui é ALC892. Como eu disse, pode ser que a sua seja diferente da minha, então não tem como você copiar igual essa configuração que eu estou fazendo. Seria mais para você ter uma noção do que tem que ser feito após a instalação. Aqui em disco eu não vou marcar nada. Como eu disse, eu tenho um SSD na minha máquina que eu uso ele. Essa máquina que eu estou instalando é só uma máquina de teste para vocês verem. No caso do SSD, é interessante vocês estarem marcando essa opção aqui do Trim Enabler, para habilitar o Trim no SSD. Então no caso, como a gente está com a 10.8.3, marcaria ela. Como eu estou instalando num HD convencional, não preciso marcar nada nessa opção. Aqui em Graphics eu vou usar a placa do processador, não vou alterar nada aqui. Aqui em miscelâneos eu vou marcar a opção USB 3.0 para habilitar minhas portas 3.0 que eu tenho atrás da placa mãe. Em Network eu vou marcar a minha placa de rede para habilitar ela. Esse pacote LNX2 Max funciona em várias versões das placas da Realtek. Então aí vocês têm que testar para ver se dá certo com vocês. System não tenho nada. Bootloaders eu não vou instalar porque por padrão aqui no EasyBeast ele já instala. Olha lá, ele vai instalar o Chimera ou Chimera. Então não precisa de instalar essa parte. Aqui em customizações eu vou marcar essa opção 1080 Display para ele mostrar o logo lá da maçã em 1080. Só para isso não influencia nada em performance, só mais parte gráfica. Aqui, pessoal, vem a parte importante, que seria para habilitar a placa gráfica HD 3000. Como essa placa gráfica ela vem nos Mac Mini, você tem que marcar essa definição de sistema como sendo um Mac Mini. Eu uso sempre essa 5,1, funciona perfeitamente. Aqui tem algumas otimizações para SandBridge, que no meu caso é um SandBridge i5. Se você estiver usando o Ivy Bridge não precisa marcar nada. E temas eu vou deixar o padrão mesmo. Vamos aqui em continuar. Instalar. Ele vai solicitar a senha do usuário. Fazer o processo de instalação convencional. A instalação é bem rápida. Aqui o pacote da instalação do driver de rede ele é separado, então a gente vem aqui em continuar, concorda aqui com o contrato, escolhe aqui a primeira opção, a release, não escolhe a debug não, escolhe a release, vamos em continuar e instalar. Terminou a instalação. Aqui, ó, notem que ficou duas janelas, a do driver de rede e a do multibist. Então vamos fechar aqui do multibist e dar um reiniciar aqui. Logo que reiniciar, eu vou entrar no meu setup para configurar
o boot, ao invés de ser o pendrive, agora vai ser o meu HD. Porque agora a gente não vai precisar mais do pendrive para dar o boot. Então entrei aqui no setup, vou vir aqui na opção de boot, vou vir aqui no... e vou passar o meu HD como sendo o primeiro. Anotem aqui, a primeira opção de boot agora é o meu HD, não mais o pendrive. Vou salvar a configuração e reiniciar novamente. Aqui vocês devem notar que ele já carregou o bootloader, no caso aqui o Chimera ou Chimera, como vocês queiram pronunciar. O que ele vai fazer? Ele vai dar acesso aos sistemas operacionais que a gente tem na máquina. Então eu tenho aqui, ele vai mostrar todas as partições, né? Inclusive aqui o meu pendrive, só que a gente não vai usar ele mais, então vamos selecionar aqui o que a gente acabou de instalar. OSX. Vocês notem que ele fica azul conforme você vai andando com a setinha. Então é esse aqui que a gente vai usar. E não vai precisar mais de digitar o comando Graphics Enabler igual a null. Vamos dar o Enter e ele vai carregar o sistema. Pelo vídeo não sei se dá para notar muito bem, mas podem ver que ele já está em 1080p. Como a gente fez alguma instalação de driver, ele demora um pouco mais e eu estou usando o HD convencional, não o SSD. E aqui já carregou o sistema, agora já com aceleração gráfica em 1080p. Vocês podem ver aqui, ó, a parte do áudio já está funcionando. Perfeito. E vamos abrir aqui o navegador. A internet também já está funcionando, utilizando a placa de rede que a gente acabou de configurar. Um pouquinho. Vamos vir dar uma olhada aqui nas configurações dele. Então lá 10.8.3. Vocês podem ver que ele já colocou a configuração como um Mac Mini. Está usando aqui HD 3000. Vou vir aqui. Pegou a resolução de 1080. Usando HD 3000. Memória. Tudo funcionando perfeitamente. Então pessoal, a parte de instalação é isso mesmo. Aí daqui para frente eu vou mostrar para vocês como está configurando ele. Configurar teclado para português ABNT2, configuração do mouse e outras configurações que eu costumo fazer logo que eu instalo o sistema. Beleza, até mais. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e clique em gostei.